paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sequência de videoaulas da Escola Dominical. É um prazer receber todos por aqui. Sou o Diácono Denis Pereira, professor da EBD há mais de 20 anos e há 6 anos estamos no YouTube com as videoaulas preparatórias para as classes de adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você já conhece o nosso canal? Se é a primeira vez por aqui e ainda não está inscrito, se já conhece e não se inscreveu, inscreva-se e ative o sino de notificações. Tem muito conteúdo aqui para abençoar a tua vida. Inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, fale para nós de onde você assiste os nossos vídeos. Esta interatividade é muito importante para o crescimento do canal, que significa que a palavra de Deus irá alcançar mais pessoas. Então é muito importante você comentar, como fez a irmã Terezinha Silva, Milene Cris Soares, pastor Rafael Cagé, Edilza da Silva, Joelma Santos, Lana Moreira, canal Emanuele Samara em Ação, Juliane Farias, Solimar Gomes, Rebeca Santos, Everton Joel, Samuel Maurício, Sônia Isabel, Mosélia Maria e tanta gente que comenta os nossos vídeos. Comente aí os nossos vídeos. Aqui na descrição tem todas as minhas redes sociais. Eu gostaria muito que você lesse a descrição. Estamos em um processo de reestruturação aqui do canal e nós precisamos de ajuda. Por isso, dá uma olhadinha na descrição e descubra como nos ajudar. Pegue a sua revista, lápis, papel e caneta e vamos para mais uma sequência de aulas da Escola Dominical, a lição 10 da Escola Dominical. Bora para a aula. Lição 10, classe de jovens, Sofonias. O dia do juízo está chegando. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, não é? Então há um tempo também que a ira de Deus será manifestada. O livro de Sofonias adicionou um tom final à compreensão teológica do juízo divino. As oportunidades de Deus foram desperdiçadas pelos israelitas. Tem muita gente que não compreende isso. Deus é um Deus de oportunidade. E você tem a escolha de aceitar estas oportunidades, de se render ou virar as costas. Simples assim. Quem aceita as oportunidades de Deus está atraindo para si a misericórdia. Quem vira as costas para Deus, para mim é muito simples. Eu estou num ambiente iluminado. Eu me afasto desse ambiente iluminado. Automaticamente, quanto mais eu me afasto do ambiente iluminado, mais eu entro num ambiente de trevas. Uma opção minha? É uma escolha minha? É. E essa consequência é culpa de quem? Da luz? Não. Das trevas? Não. Minha. Entendeu? Muito bem. Então esse livro vai nos mostrar aí uma advertência muito bem fundamentada a respeito da abominação de Deus pelo pecado. Nós precisamos ter a nossa mentalidade voltada e focada para entender que o pecado é uma afronta contra Deus. É por isso que não dá para aceitar esta ideia de que não tem nada a ver o pecado. Ora, como não tem nada a ver, então você não olha para a cruz. Então, para você, o sacrifício de Jesus não representa nada. O sofrimento dele não é nada. Tudo aquilo que ele sofreu não representa nada. Gente, ele sofreu tudo aquilo por nós. Ele levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões. Foi por isso que ele morreu. Foi por nossos pecados. Foram nossos pecados que levou Jesus à cruz. Então o pecado é uma afronta contra Deus. E o tamanho da afronta é revelado no tamanho do sacrifício. Se fosse algo tão simples, não precisava Jesus morrer. Mas é para mostrar para nós o tamanho da afronta que é. Então não podemos tratar o pecado como algo leve, porque não é. Sofonias, tópico 1. Pegue aí lápis, papel, caneta. Não se esqueça que tem links aqui para você acessar as minhas redes sociais. Me chamar no WhatsApp. Temos grupos de professores da Escola Dominical. Chama aí no WhatsApp
O link está aí, você entra, grupos, são professores de todo o Brasil, do exterior também, onde nós compartilhamos semanalmente a palavra de Deus, estudos bíblicos. Tem um link aqui também para você baixar o material em PDF, slides, comentários, enfim, tá tudo aí. Tópico 1, Sofonias, sua vida. Sofonias significa o Senhor esconde. Ele nasce durante o reinado aí de Manassés, um dos piores reis de Israel, que foi uma época marcada por muito derramamento de sangue inocente, não é? Seu nome talvez seja uma menção aí à proteção que o Senhor lhe deu, visto que ele foi escondido pelo Senhor das maldades exatamente nesse período aqui, não é? Enquanto Isaías, segundo a tradição, morreu durante este reinado ímpio, Sofonias nasceu e posteriormente começou a desenvolver o seu ministério. Ele possuía, entre os profetas menores, é o único que possuía sangue da realeza, sendo tataraneto do rei Ezequias, de acordo com Sofonias 1:1, certo? Por causa da sua nobreza, provavelmente destrutor de acesso ao palácio, alguns estudiosos chegaram a propor que a reforma religiosa do jovem rei Josias iniciou-se por influência de Sofonias. Nós já falamos um pouco sobre Josias. Os pecados de Judá descritos parecem refletir os momentos que a nação viveu antes do início da reforma religiosa de Josias, iniciada ali. O rei Josias se empenhou em banir a idolatria, purificando os lugares sagrados, restabelecendo o verdadeiro culto a Deus, não é? Agora, ele vai trazer aqui alguns relatos sobre o pecado que estava lastrado, a condição de pecado ali do povo em que ele estava vivendo. Vai denunciar um estado de apostasia ali em Judá, não é? Enfim, tem muito tempo aqui que aconteceu um período de escuridão. Foram 50 anos de escuridão, pecado, idolatria, assassinato de profetas, corrupção religiosa e judiciária, paganismo, sincretismo e apostasia em Jerusalém. Sofonias também profetizou a destruição da Síria, não é? Então, a Nínive, que foi livre de ser destruída em Jonas, quando eles se arrependem, mas depois eles voltam aí ao caminho da crueldade, se afastam de Deus e eles vão ser aí destruídos. O livro de Sofonias possui um estilo predominantemente poético e está organizado em 3 partes. Começa anunciando o juízo sobre as nações da terra, incluindo de mais detalhado a situação de Judá. Tá? Uma das grandes características do profeta é que a sua profecia é imparcial. E na maior parte das vezes a profecia ela tem muito mais a ver com correção do que com bênção. Um povo rebelde não pode receber profecia de bênção, gente. Precisa receber profecia de conserto. Por isso que eu costumo dizer que o ministério profético ele é um ministério de confronto. Ele é o acorda, levanta. Por isso que é impopular o ministério profético. Tá? Por fim, trata do juízo divino. Ele também, na segunda parte, trata da particularização de nações estrangeiras que prestarão contas com Deus. Então, nós vimos aí na outra aula que todas as nações que foram usadas por Deus para pressionar o seu povo, lembra lá desde o Egito, depois os midianitas, filisteus, tudo isso aí, em um tempo determinado, tem juízo sobre eles. Não é? E por fim ele trata do juízo divino sobre Judá. Também tem juízo divino sobre Judá. Por quê? Porque eles não se voltaram para Deus. Aí o dia do Senhor é um tema que atravessa toda a profecia de Sofonias. Tá? Parece indicar o agir de Deus na história no propósito de concretizar seus planos. Esse dia tinha como objetivo a instalação da ordem divina no mundo. Tá? A ordem divina no mundo. Então tem um objetivo desse juízo. Estabelecer a ordem. Deus está no controle. Deus está no seu trono. Logo antes do dia do Senhor escatológico, é o arrebatamento da igreja e o que se segue depois, existem diversos dias do Senhor. A queda de Nínive da Babilônia,
a própria derrocada de Jerusalém são considerados como dias do Senhor. Foi a partir desta expressão que surgiu a compreensão de um dia do Senhor escatológico e final. Há momentos específicos na história em que Deus se levanta do trono para fazer valer sua justiça. Por isso devemos viver como servos tementes e vigilantes. Então, Deus faz valer a sua justiça para castigar os rebeldes e para proteger os obedientes. Porque a injustiça, ela traz destruição para todas as pessoas, boas e más. Então, a ira de Deus, quando se manifesta, ela é destruição para os rebeldes e preservação para os obedientes. É só você escolher em que lado você quer ficar. Né? Ou seja, quando a ira de Deus se manifesta, é a sua misericórdia para os obedientes. É a sua misericórdia para os rendidos à sua vontade. É assim. Ok? Tópico 2. O juízo vindouro. Sofonias iniciou sua mensagem com severidade, destacando que a ira do Senhor consumiria tudo sobre a face da terra. Não pouparia Judá, porque Jerusalém praticara o sincretismo religioso e a idolatria. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente o que é sincretismo religioso. Não é uma palavra muito falada em nosso meio, mas ao entender e ao perceber o seu significado, a gente, ok? O que é? É a fusão de diferentes doutrinas para a formação de uma nova, seja de caráter filosófico, cultural ou religioso. O sincretismo mantém características típicas de todas as suas doutrinas básicas, sejam rituais, superstições, processos, ideologias. Não é? Etimologicamente surgiu a partir do grego sincretismos, que significa reunião das ilhas de Creta contra um adversário comum. Não é? Então, a ideia do sincretismo é realmente mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Sincretismo. O povo de Deus não pode entrar por esse caminho. A união do povo de Deus é com o povo de Deus. Então não tem essa de visitar terreiro para ficar bom, para fazer boa ação. Não tem essa. Não tem mistura. O povo de Deus é chamado para exclusividade. Acabou. Não pode misturar. Misturou, virou bagunça. É assim que funciona. A mistura quebra a identidade. Ok? Naquela época, porque o que vai trazer o sincretismo religioso? Ele vai trazer outras práticas que não tem a ver com a gente. É assim. O grande problema do povo de Deus é a tentativa de se parecer com aquilo que está dando certo, com aquilo que é atraente, com aquilo que é sedutor. E aí abrimos mão da nossa identidade, abrimos mão da palavra de Deus, abrimos mão dos princípios bíblicos para fazer aquilo que está dando certo. E a gente se mistura e perde identidade. E uma igreja sem identidade é uma igreja sem destino, é uma igreja sem futuro. Nós não fomos chamados para mistura, irmão. Não fomos chamados para mistura. Nós precisamos manter a nossa identidade, porque a igreja não está procurando simpatizantes. Esse é outro problema. A igreja não é uma colônia de simpatizantes. Ela é um templo de convertidos. Se a proposta da pessoa não for se converter ao evangelho, não há sentido. Porque a igreja não está aqui para ter simpatizante. Porque para atrair simpatizante, a gente tem que misturar, a gente tem que dar uma maneirada em algumas coisas, né? Para atrair aí certos segmentos da sociedade. É o que eu chamo das igrejas segmentadas. Então, uma igreja
que se segmenta, ou seja, que se rebaixa ao papel de atrair as pessoas de acordo com o que as pessoas estão procurando na igreja, ela deixa de ser igreja de Cristo, ela atrai as pessoas por motivações erradas e essas pessoas vão permanecer nela com motivações erradas. Cego guiando cegos. Igrejas cheias de pessoas vazias, enganadas por quem deveria lhes falar a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, os judeus não seriam poupados disso, porque Deus não tem compromisso com o rebelde. Escreveu aí? Deus não tem compromisso com o rebelde. Tapa crente. Olha só, eles pensavam que, como era um povo de Deus, o dia do Senhor seria um dia de livramento e festa. Deus iria destruir os seus inimigos. Eles não imaginavam que eles também seriam julgados. Então, o profeta Amós é o primeiro a desmistificar esse pensamento. O juízo do Senhor viria não só contra os inimigos do povo do Senhor, mas contra os inimigos do Senhor. E quando, meu Deus do céu, nós entramos pelo caminho da idolatria, da mistura, nós nos tornamos inimigos do Senhor. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Traduzindo, quando nos tornamos íntimos do mundo, nos tornamos inimigos de Deus. E todos os inimigos de Deus serão tratados. Todos os inimigos de Deus serão cobrados. Terão a sua conta paga. Então, é por isso que, falando aí a jovens, Eclesiastes 11, 9 e 10 é muito enfático. Jovem, viva a tua vida, faça o que você quiser, siga os caminhos do teu coração. Saiba só de uma coisa, um dia Deus te trará tudo isso a juízo. Pronto, é simples assim. Então, o dia do Senhor trará espanto em vez de alegria. Por isso que há crentes que se assustam quando pensam sobre a vinda do Senhor, porque mesmo frequentando a igreja, os infiéis não serão poupados da ira do Senhor. Então não adianta frequentar a igreja e ser infiel ao Senhor. Não é o frequentar uma igreja, não é o ter cartão de membro que garante a minha salvação, mas é a minha fé no sacrifício de Jesus Cristo e a rendição da minha vida a uma vida transformada. Quem agora está em Cristo, nova criatura é. Não é frequentar uma igreja, mas é a forma como eu vivo diante de Deus. Não que garante a minha salvação, mas que manifesta a minha salvação. A forma como eu vivo manifesta a minha salvação. Romanos 8,14, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Simples assim. Os filhos de Deus são guiados. E qualquer que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo como ele é puro. A noiva, quanto mais perto está a volta do noivo, maior é a sua expectativa. Quanto maior a sua expectativa, maior o seu preparo. Não é hora de dormirmos, é hora de nos despertarmos. Para os ímpios judeus, não adiantava tentar se esconder do juízo, buscando abrigo em outras nações. Olha só, a única atitude que os esconderia do dia do Senhor era o arrependimento. Só tem uma coisa que muda a sentença: arrependimento. Porque é um coração contrito e quebrantado, tu não desprezarás. Fala-se muito sobre 2 Crônicas 7,14, mas é preciso olhar detalhe por detalhe. Deus vai sarar a terra, vai sarar. Calma. Antes de Deus dizer que vai sarar a terra, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos. Então, a única oração que muda a sentença é a oração do arrependimento. Oh, glória! Se quisermos uma mudança de sentença, se quisermos a manifestação da misericórdia de Deus ao invés de sua ira, devemos nos arrepender.
Do contrário, vamos colher a sua ira. Simples assim. Terceiro tópico. O dia do juízo está chegando. Os juízos pedidos não pouparam a cidade santa, identificada como uma cidade opressora. Como nós somos identificados por Deus? É fácil transmitirmos uma boa impressão para as pessoas. Isso é reputação. Deus não se ilude com nossa reputação porque enxerga o nosso caráter. Olha que coisa extraordinária isso aqui, ó. Reputação é o que somos diante das pessoas. Caráter é o que somos quando ninguém está nos vendo. Eu tenho um amigo que diz assim, ele tem uma frase que ele fala assim, quando fala de políticos corruptos, enfim, ele fala assim, você não roubaria por opção e convicção ou por falta de oportunidade? Reputação é quando você não se corrompe porque não tem oportunidade. Caráter é quando você não se corrompe tendo a oportunidade. É quando você diz não, tendo a chance de fazer algo errado, e você diz não. Caráter, quando ninguém está vendo, quando tudo lhe é favorável. O problema é que, em tempos de redes sociais, tem muita gente perdendo seu nome, envergonhando o nome de Deus, por causa de atitudes supostamente escondidas. Mas eu me arrisco a dizer que Deus está permitindo que alguns tapetes sejam levantados e um lixo comece a aparecer. Porque Deus não se deixa escarnecer. Eu aprendi algo lendo Jeremias. Deus preserva o nome dele. O nome de Deus não vai para SPC. O nome de Deus nunca vai sair lá no atestado de antecedentes criminais. Não tem nada. Deus preserva o seu nome. E nós precisamos entender que, como povo de Deus, Ele colocou sobre nós o seu nome. Vivermos uma vida regrada, santificada e preservarmos o nome que está sobre nós, nome sobre todo nome, e que significa e representa a autoridade. Pense nisso. Teve oportunidade de arrependimento, claro. Mas apesar de todas as investidas de Deus para que o povo se arrependesse, os judeus permaneceram resolutos em seus pecados, ignorando a correção do Senhor. Eles madrugavam com o desejo de pecar. Para eles o pecado não era um acidente, mas um ato idealizado, maquinado, pintado com cores atraentes. Então nós, enquanto cristãos, ainda pecamos? Claro, o pecado está em nós. Mas o pecado para o cristão genuíno é um deslize, é um acaso e não um fato premeditado, consciente, constante, costumeiro. É por isso que todos os textos que tratam de purificação, de santificação, eles têm uma ideia, o verbo está num sentido de que permanentemente nós devemos purificai-vos, santificai-vos, limpai-vos. Entende? Quando? Agora, todo dia, em todo momento. Eu preciso buscar purificação. Por quê? Porque todo momento a minha carne quer pecar. A minha carne está inclinada ao pecado. Então, eles viraram as costas para Deus. A porta da graça está aberta. O Senhor nos dá oportunidades de arrependimento. Aquele que deseja viver no pecado, ele atrai juízo para si. Ok? Eu quero viver no pecado. Ok. Tudo bem. Quer viver? Ok. Olha só. Aquele que quer viver no pecado atrai juízo para si. Jeremias 5,15. Eis que trago de longe uma nação que a invadirá, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua não conheces e cuja fala não compreendes. Simples assim. Então, a rebeldia, virar as costas para Deus, vai atrair o quê? Vai atrair juízo. Agora, o arrependimento atrai a misericórdia de Deus. Olha só, Isaías
55:6, o desejo de Deus não é nos castigar. Isaías 55:6, procurai o Senhor enquanto é possível encontrá-lo, invocai-o enquanto está perto. Então Deus está à disposição, é só nós nos voltarmos para Ele. A porta da graça está aberta. Hoje temos a oportunidade de abraçarmos tão grande salvação. Enquanto para Israel o dia do Senhor representou uma oportunidade de purificação e restauração por meio de um juízo temporário, o dia do Senhor final escatológico representará a consumação de todas as coisas. Então, eu estava pensando nisso aqui, pessoas que viram as costas para Deus, abrem mão das oportunidades de arrependimento. Eu estava vendo uns vídeos ontem e falando sobre grandes erros da história. E um dos maiores erros da história é o seguinte: em 2011 explodiu aquela moeda digital, virtual, chamada Bitcoin. Você já deve ter ouvido falar. Hoje se popularizou e tal. Mas em 2011, quando isso veio para o mercado, era uma novidade. E esse rapaz, eu vou até gravar um vídeo falando sobre a história dele, ele investiu muito dinheiro. E a carteira de investimentos dele chegou a $1 bilhão. Só que atualmente ele vive um impasse. Por quê? Porque ele escreveu a senha de sua conta em um papel. Acontece que ele perdeu o papel. E aí, ele tem apenas 3 chances para resgatar esta conta. E se ele não conseguir, ou seja, se ele digitar 3 vezes a senha errada, ele vai perder todo o seu investimento. E ele já tentou uma vez e errou. Ele só tem mais 2 tentativas. Assim é o homem sem Jesus. Pode ter o mundo inteiro, mas no final não tem nada. Por quê? Porque Jesus é a senha, o acesso, o caminho, a verdade e a vida. Então vale muito mais a pena nos voltarmos para Ele, nos escondermos nele, nos arrependermos, nos convertermos de verdade. Depois de apresentar o lado sombrio do dia do Senhor, o profeta encerrou sua mensagem, destacando o lado festivo. A destruição, apesar de ser gigantesca, não seria total, pois não destruirá o selo das promessas de Israel. Sofonias destacou o livramento que Deus concederia aos remanescentes. Os justos receberiam lábios puros, abandonariam a blasfêmia, servindo a Deus em mesmo espírito. O povo disperso viria de lugares longínquos para adorar ao Senhor. Enfim, é um tempo de restauração. No final da história, haverá os remanescentes fiéis que estarão para todos sempre diante de Deus. Nós precisamos zelar para que estejamos entre os tais. Há um tempo de restauração. A destruição é para os infiéis. A restauração é para os fiéis. A destruição é para aqueles que dia após dia estão se negando a reconhecer o senhorio de Deus sobre as suas vidas. Estes estão plantando rebeldia. Escreve aí: quem planta rebeldia colhe destruição. Quem planta obediência e honra colhe redenção. Escolha de que lado você quer ficar. Em meio às dificuldades da vida, é melhor nos voltarmos para o Senhor. Eu costumo sempre dizer, o pecado não deve nos afastar de Deus, já que o afastamento é humano. Então o pecado não deve me afastar de Deus, mas me aproximar. Ou seja, eu preciso discernir. Peraí, eu preciso de Deus, mas eu pequei, preciso dele. Assim como roupa suja é levada para a máquina, o homem em pecado precisa se aproximar de Deus, porque por meio do sangue de Cristo, há redenção, libertação, purificação e transformação, mas só em Cristo.
Se o homem se afastar cada vez mais de Deus por causa do pecado, ele se torna cada vez mais sujo, mais insensível à voz de Deus. Que Deus nos guarde e que não sejamos como muitos que recusaram as oportunidades de arrependimento. A porta da salvação está aberta e é mais do que hora de entrarmos por ela. Deus te abençoe, forte abraço, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula. Tenham todos uma ótima semana na paz de Cristo. Deus abençoe.